E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E se você acompanha o canal Resenha 81, você já deve ter ouvido eu falar que o Absolute Superman era o título da Universo Absolute que tinha a maior probabilidade de crescimento, né? Que eu esperava muito desse título. E a espera realmente está compensando, tá, pessoal? Hoje nós vamos conversar sobre Superman Absolute Volume 2 e o título está crescendo, tá? Então, editor, roda a vinheta e vamos para essa resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente resenhar o segundo volume de Absolute Superman, que chegou aqui na minha cidade semana passada, tá? Nas bancas. Eu efetuei a compra, já fiz a leitura e vou trazer para vocês aqui a resenha e a opinião do título, tá? Mas antes de mais nada, se você está chegando aqui nesse vídeo agora, está chegando aqui nesse canal agora através desse vídeo, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos. Se você puder acompanhar a gente também no Instagram, é o mesmo nome, canal Resenha 81. E se você puder comentar e compartilhar nesse vídeo, você ajuda demais o engajamento do canal. Tá legal? Sem muita enrolação, né, pessoal? Vamos para a nossa resenha. O que acontece? Em todas as resenhas que eu fiz do Universo Absolute, eu fiz um vídeo elencando qual seria o melhor título, né? E eu coloquei como sendo o título que poderia crescer mais o Superman Absolute, tá? Por quê? Porque a primeira edição de Absolute Superman deixou um leque muito grande de possibilidade para crescimento. E é o que o que eu observei agora no segundo volume, tá? Antes da gente começar a resenha, eu posso dizer para vocês o quê? Que o título deu uma amadurecida, né? Deu um plus aí, né, do que a gente pode esperar do Superman Absolute, tá? Vamos começar a resenha daquele jeito, né? Vou mostrar para vocês a HQ, um pouco da arte aí do Rafa Sandoval, né? E a gente fala um pouquinho do roteiro e vou dar minha opinião, tá legal? A HQ ela vai chegar nesse formato aí que a Panini está trazendo as mensais, né? Essa aqui é a primeira capa, essa aqui é a quarta capa, lombadinha canoa, né? Com grampos, tá? A capa é cartonada sem verniz. A HQ tem 56 páginas e tá saindo ao preço aí de R$ 24,90 na banca, tá? E aqui vão estar compilados dois volumes de Absolute Superman, Absolute Superman 4 e Absolute Superman 5, tá, pessoal? O miolo é o coucher colorido, né? A gente vai dar uma olhadinha na arte do Rafa Sandoval e nós vamos ter duas histórias, tá? A primeira história, A Última Poeira de Krypton, parte 3, O Menino da Pradaria Púrpura. E a quarta né, é A Última Poeira de Krypton, parte 4, Perseguindo a Tempestade, tá? Os roteiros, né, são do Jason Aaron, tá? O Jason Aaron vai ser o roteirista tá sendo roteirista, né, do Absolute Superman e os desenhos são do Rafa Sandoval, tá? Vou mostrar um pouquinho da arte para vocês aqui, né? Nessa primeira história, né, o garoto da Pradaria Púrpura, né, nós vamos ter toda a história aí ambientada em Krypton, tá? Então é legal aí a visão aí do Rafa Sandoval sobre o planeta Krypton, né? Então nós temos toda a primeira história aí se passando no planeta Krypton, tá? Só mais um pouquinho da arte aqui. E agora na segunda história nós continuamos aí com o Rafa Sandoval, né? E agora a história é ambientada na Terra, tá?
um pouquinho da arte aí do Rafa Sandoval na Terra, né? Não quero dar spoiler, né? Apesar que não tem nenhum spoiler muito grande aqui nessa HQ não, tá? E para finalizar, né? O Superman aí no finalzinho aí, tá? Lutando contra os pacificadores aí da organização Lázaro, né? E aqui algumas capas variantes no final da HQ, tá? Ela finaliza com algumas capas variantes, né? Tá? E para terminar aqui, né, nós temos o que está vindo aí pela frente, né? Luta pela Verdade vai ser o terceiro volume aí, né? E alguns títulos aí da DC que estão chegando no mês que vem. Beleza? Esse foi o editorial e a arte, né? Então lembrando, né? Roteiro do Jason Aaron e arte do Rafa Sandoval, né? O que o roteiro vai trazer pra gente, tá, pessoal? O Jason Aaron, na primeira história, ele vai trazer toda a história ele vai trazer toda a história para Krypton, né? Então Krypton vai ser o nosso plano de fundo e nós vamos ver como que o planeta está morrendo, tá? Só que além de ver como que o planeta está morrendo, nós começamos a ver que existe toda uma existe um plano, né, por trás de querer esconder a morte de Krypton, né? E no final da história eu não sabia por quê, tá? Porque que a guilda dos cientistas, né, dos estudiosos de Krypton, querem manter essa destruição do planeta a panos quentes, né? Eles estão abafando essa história e aqui nessa parte da história, né, nesse volume, né, a gente vai entender por que eles estão fazendo isso, né? E o Jason Aaron ele vai trazer toda a história em Krypton, mostrando também como que o Superman, né, o Kal-El, né, ele lida com a vida dele ali naquele planeta, né? Ele ele já tem desde pequeno aquela ânsia por escrita, né? E em Krypton você não usa mais escrever, é tudo mental, né? Eles têm uma tecnologia muito avançada. Só que o Kal-El, desde jovem, ele demonstra uma certa. Ele é meio subversivo, né? Ele não aceita aquele padrão de Krypton, né? Ele quer escrever, ele quer ter a opinião dele, ele quer confrontar o status quo, né, daquele planeta. E enquanto você tem o Kal-El, você também tem o casal El, né? A Lara El e o Jor-El preparando-se para esse final de Krypton aí, né? E o Jor-El, ele quer avisar que o planeta está morrendo. Só que ele é impedido de várias maneiras, né? Às vezes pela Liga dos Cientistas, né? E às vezes pela própria Lara, né? Ela diz, ó, agora não é o momento, vamos aguardar mais para poder falar depois, né? Porque ela sabe, né? Ela é uma roboticista, né? Ela sabe que a Liga dos Estudiosos não iam entender da maneira que ela que ele acha que a liga ia entender, né? Que a guilda ia entender. Então ela conhece a guilda, ela sabe que é muito ego, né? Que é uma liga composta de muitas pessoas com ego inflado, né? Só que a situação é muito pior do que ela pensa, né? E quando você tem um embate do Jor-El com a Liga dos Estudiosos, você percebe essa trama por trás de tudo, né? Por que eles estavam escondendo a morte de Krypton, né? Então tudo isso aí o Jason Aaron vai trazer nesse volume aqui, tá? Inclusive, né, com o Kal-El descobrindo por si só o que está acontecendo, né? E também parte do plano de seus pais aí para poder vencer esse desafio, tá? E vai finalizar com, com os pais do Kal-El, né? Explicando para ele qual vai ser o plano que eles vão seguir com a morte de Krypton, né? E a outra história, né? Você já vai ser ambientada na Terra, né? 3 anos após, né? Quando você já tem o contato do Superman, né? Do Absolute Superman com os humanos, né? A Lois Lane, ela está numa cruzada para encontrar o Superman, né? Ela quer encontrar o Superman de qualquer jeito,
alguma coisa liga os dois, né? Ela sente uma ligação profunda com ele. E aqui nós vamos ver que o mundo está dividido, né? Vai passar a ser dividido em três grandes forças, né? Nós temos a organização Lázaro, né? A qual a Lois Lane faz parte e que tem como braço armado os pacificadores. Nós temos o Superman, né? Que é ele pode ser considerado uma força sozinho, né? Uma força da natureza sozinho. E nós vamos ter a entrada da terceira força, que são os Omega Men. E os Omega Men, eles vão ter a presença aí do Jimmy Olsen, né? O Jimmy Olsen vai fazer parte dessa terceira organização aí, né? Dessa terceira força. Os Omega Men são contra Lázaro e querem ajudar o Superman. O Superman quer ficar sozinho, ele só quer ajudar a população. E a Lázaro, ela escraviza, né? Literalmente ela escraviza a população aonde ela atua, né? Tanto que todos que a Lois interroga em busca do Superman foram ajudados pelo Superman contra a Lázaro, porque algum motivo, alguma coisa aconteceu que a vida deles foi colocada em risco pela Lázaro, né? E nós vamos ter aí um parênteses mostrando também que os próprios pacificadores, né, eles são vítimas aí de um controle mental que é fomentado, né, pelo líder da Lázaro, que apareceu no primeiro volume e agora vai reaparecer mostrando como que ele arquiteta os planos aí dessa organização Lázaro, que tem como o líder ali, né, o líder de logística, né, de planejamento, a inteligência artificial chamada Brainiac, né? Então aqui o Jason Aaron já começa a trazer outras peças aí do universo do Superman, né? Agora tomando posições diferentes, né? O Jimmy Olsen, né, que no universo normal é um fotógrafo, né, um repórter, aqui ele vai ser um dos agentes aí dessa organização Omega Man, né? E o Jason Aaron vai fechar essa edição com o encontro, né, das três organizações num momento só, aonde a Lois fala que quer apenas conversar com o Superman, só que o Superman quer ficar em paz, tá? E aqui nós vemos o poder do Superman, né? Ele combatendo, a gente vê que esse poder dele realmente ele é uma força da natureza, né? E o mais interessante é que nós vamos rever aí esse uniforme dele, né? Aqui nós podemos ter uma visão aí, né? A capa dele é como se fosse uma poeira, né? Como se fosse uma simbiose com ele, né? E o verdadeiro uniforme dele é esse aqui, né? Esse uniforme sem capa, né? A capa fica ao redor dele, aqui nos braços dele, né? Então é um uniforme bem diferente aí, imaginado pelo Rafa Sandoval, tá? E finaliza a história assim, a Lois Lane em busca, né? Em busca do Superman, apesar dele querer ficar sozinho, e os pacificadores, né? E a gente finaliza com essa busca da luz, né? E com um ato terrível aí que os pacificadores vão cometer, né? E aqui finaliza essa quarta história, né? Que compõe esse segundo volume aqui. E tudo leva a crer, né, que esse ato dos pacificadores aí vai virar a chave, né, tanto na Lois Lane quanto no próprio Superman para a próxima edição, tá? Eles vão cometer um ato aí que vai acabar sendo vai ser o divisor de águas aí do Superman com a Lois Lane com relação a essa organização Lázaro aí, né? Sobre a organização Omega Man, a gente teve pouco aqui nessa edição, provavelmente na próxima a gente vai aprofundar mais, tá? Esse aí é mais ou menos o roteiro que o Jason Aaron traz, né? E qual que é a minha opinião, tá, pessoal? A minha opinião é o seguinte, né? Realmente é o título que tem mais a crescer, tá? O Jason Aaron ele começa a mostrar o que aconteceu com o Krypton e esse fator do Superman agora tá mais velho, tá jovem e você poder perceber, você poder acompanhar a morte de Krypton, né? É bem interessante e você fica imaginando o que que a família Hell, né, tá planejando para poder escapar, né? E principalmente o que vai dar errado, né? Porque até o momento nós sabemos que só o Superman está na Terra. Então alguma coisa deu errado para os pais dele não ter conseguido sair, né? Só que até nesse momento o Jason Aaron mostra que os dois, tanto o Jor-El quanto a Lara-El, eles estão fazendo um plano todo arrumadinho, né? Todo redondinho para que todos consigam fugir juntos, né?
Então isso aí deixa um gancho aí de como aconteceu para que eles não conseguissem, né? E principalmente, né, como que vai ser o final aí de Krypton, agora a gente podendo enxergar nos olhos, né, de um Superman jovem, né, não de um bebê que é o caso do universo tradicional, né? Então esse arco de Krypton tá muito legal, tá? Tá crescendo, tá encorpado. E o ato, né, já do Superman na Terra, né? Esse arco onde você tem a busca da Lois Lane por ele, tem alguns fatores interessantes, tá? Principalmente a manipulação que o Brainiac ele faz, né, com os pacificadores, tá? Tem alguns quadros bem interessantes aí dessa interação, né, da Lázaro com o Brainiac, né? O Brainiac interagindo ali com seus subordinados ali na parte do braço armado da Lázaro, né? Então também vai ganhando corpo aí essa história do Absolute Superman com relação à presença, né, dessa organização e dessa força, né, dessa inteligência artificial chamada Brainiac. Por que eu falo entre aspas, né? Porque se você está acompanhando, você vai ver que ela não é tão artificial assim, né? Tem alguém por trás aí, né? Desse algoritmo aí, tá? Então, realmente é uma HQ que continua ganhando corpo, né? E qualidade, tá, pessoal? Aumentou bem. Eu gostei bem do segundo número, tá? Achei o segundo número melhor do que o primeiro. Não sei se é por causa da história em Krypton, né? Mas ficou muito legal você poder ver numa história só Krypton e numa história só a Terra, né? O período atual, né? E tem também um ganchinho aí, né? Para trazer para a história aí o casal Kent, né? Eu esqueci de comentar isso, mas isso aí também deixa um gancho legal aí para as próximas histórias, né? Aonde esse casal vai entrar aí na história do Absolute Superman, tá? Lembrando que o Jason Aaron tá trazendo todo mundo, né? Agora nessa edição ele trouxe o Jimmy Olsen, né? Por exemplo, tá? Então essa, tá, pessoal, é a minha opinião. Agora é a sua vez. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Você tá lendo Absolute Superman? Você tá lendo Absolute Batman? Você tá lendo Absolute Mulher Maravilha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que que você achou desse segundo volume de Absolute Superman e o que você tá achando de todo o universo Absolute, tá? Tá sendo como você imaginou? Tá sendo uma leitura agradável? Você tá gostando? Então deixa aqui nos comentários que conversar com vocês no comentário é muito legal, tá? Eu gosto demais, tá legal? Então, pessoal, essa foi a resenha de hoje. O Absolute Superman, volume 2, obra de Jason Aaron e Rafa Sadoval, foi para conta, tá? Eu espero que esse vídeo ajude você a decidir aí se você quer ou não comprar esse quadrinho, né? Realmente é um quadrinho de qualidade. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, ajuda demais o engajamento do canal. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, vamos fortalecer o canal Resenha 81, beleza? Muito obrigado por ter ficado até agora, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima resenha. Valeu!